trabalhar. O governo Lula é o ponto final dessa corrupção. Nós temos que buscar o ponto inicial. E segundo o Procon trouxe agora, já havia formalizado ao governo Bolsonaro denúncias de que isso vinha desde 2017 e se agravou em 2019. Estamos falando de Temer para Bolsonaro. Como é que eles saem dessa, Ricardo? Então, Thiago, já começa errado que o irmão do presidente Lula sequer é investigado. Isso é preciso deixar muito claro. Assim, no começo de conversa, ele não é investigado. A própria Polícia Federal já declarou isso. Não tem nenhuma suspeita nem contra o sindicato dele, nem contra ele próprio, indivíduo, o Frei Chico. Tá? Também, assim, hoje a gente viu aí, né, tá rodando bastante o vídeo do Nicolas, né, com aquele formatinho de sempre, camiseta preta, música de suspense, e uma lista de mentiras que ele começa a falar sem parar e vai embora. Né? E essa é uma das mentiras que ele colocou, a de que a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, teria sido a entidade que mais roubou aposentados. Outra mentira, a CONTAG também sequer é investigada. Não tem nem investigação contra a entidade. Ela não está no rolo. 10 das 11 entidades que são suspeitas de roubar os aposentados foram todas credenciadas no governo Bolsonaro. Se você pegar toda a diretoria do INSS, que é suspeita de ter levado propina, pegar diretor de benefícios, diretor de não sei o quê, todo mundo, todos eles, sem exceção, foram nomeados pelo governo Bolsonaro. O único que foi nomeado pelo governo Lula foi o presidente do INSS, que é suspeito de negligência, por enquanto, pelo menos por enquanto. Não há suspeita de corrupção por parte dele, há suspeita de que ele não agiu como deveria. Né? E, por conta disso, inclusive, um diretor caiu, em julho do ano passado. O diretor de benefícios foi demitido porque o Lupe mandou investigar essa fraude, porque já tinha surgido a denúncia, e ele enrolou para poder investigar, passou um prazo, não apresentou relatório nenhum e foi demitido por causa disso. Né? E agora a gente teve esse desdobramento. Então, assim, a verdade, se eu tiver que traduzir isso aí, é o seguinte: isso é uma bomba relógio que foi armada no governo Bolsonaro e explodiu agora no colo do governo Lula. E o colo do governo Lula está sendo culpado pela fraude que ele descobriu. Né? A gente pode falar uma hora aqui só sobre um vídeo de 6 minutos, que é o vídeo do Nicolas, com as mentiras que tem lá. A gente pode ficar 2 horas falando só sobre as mentiras do Nicolas, porque o vídeo é do começo ao fim é de mentiras. Vamos dar exemplos assim dessas mentiras, inclusive por quê? Porque essas mentiras não é só do Nicolas, é o que está correndo solto aí. A principal delas é a seguinte: Bolsonaro, que legalzão que ele criou uma norma, uma lei para proteger os pobres aposentados, para eles não sofrerem nenhum tipo de golpe. E a esquerda, ele diz isso, a esquerda foi lá e derrubou essa norma. Olha o tamanho da disfarçatez, da canalice desse rapazote. Quem fez a lei que modificou, que tirou a proteção dos aposentados, foram os bolsonaristas. E que foram unânimes. 100% dos bolsonaristas votaram a favor de tirar a proteção dos aposentados 2 vezes, em 2 anos consecutivos. Tá? Em 2019 foi feita a medida provisória, e essa medida provisória exigia que os sindicatos, que as associações, apresentassem de ano em ano a comprovação, renovassem, né, a comprovação de que os aposentados realmente estavam se associando, de ano em ano. Aí, quando foi isso entraria em vigor só em 2022. Então, assim, fez a lei em 2019, não estava valendo nada. A lei só ia valer em 2022. Quando chega 2021, em plena pandemia, o deputado Paulo Martins, que foi candidato a prefeito de Curitiba, candidato do Bolsonaro, que depois ele largou a mão do Paulo Martins e foi abraçar a Cristina Grêmio. Mas, inicialmente, o candidato do Bolsonaro era o Paulo Martins, o candidato do Ratinho Júnior também. Paulo Martins, deputado federal, alterou, ele foi o relator, e ele alterou a medida provisória de 2021, que formou a lei 14.131. O que eu estou falando aqui, se está assistindo, vai lá e pesquisa, dá um Google, tá? Lei 14.131. Ele foi lá e alterou, e colocou a renovação, ao invés de ser feita de ano em ano, para de 3 em 3 anos. E só ia entrar em vigor em 2025. Depois, em 2022, agosto de 2022, já final do mandato do governo Bolsonaro, Lei 14.438. Deixa eu só conferir se o número é esse mesmo, para não falar bobagem. Por quê? Porque eu quero mais é que as pessoas vão conferir. Não acreditem em mim, não. É isso mesmo, 14.438 de 2022. Quem fez a alteração nessa lei foi o deputado Capitão Alberto Neto,
do PL de Amazonas, que foi candidato a prefeito de Manaus. Candidato do Bolsonaro e foi derrotado. Foi ele que alterou a medida provisória e colocou lá que não precisava mais renovar a autorização, que extinguiu completamente qualquer proteção dos aposentados. E nessas duas leis que eu estou te falando agora, Lei 14.131, Lei 14.438, qual é a assinatura que está embaixo, sancionando a lei? Jair Messias Bolsonaro. Quem alterou a lei? Os bolsonaristas Paulo Martins e Capitão Alberto Neto. Quem votou a favor da lei? 100% dos bolsonaristas do Congresso Nacional. 100%. O Nicolas só não votou favoravelmente porque ele não era deputado, ele era vereador lá em Belo Horizonte ainda, porque foi no mandato passado. Se tivesse lá, ele também tinha votado favorável, como todos os bolsonaristas em quem ele anda enganchado, pendurado para cima e para baixo no Congresso, votaram favoravelmente. E comemoraram. Os bolsonaristas fizeram postagem nas redes sociais comemorando o fato que tinham modificado a lei que tirou a proteção dos aposentados. E foi graças a isso que explodiu as fraudes. E mesmo esse explodiu as fraudes que a gente está falando aqui, ainda assim tem um monte de mentiras no meio. Vamos por partes de novo. Não existe fraude de 6 bilhões, nem de 90 bilhões. Ninguém sabe o tamanho dessa fraude. Por enquanto, a Polícia Federal e a CGU estão investigando para descobrir, estão apurando, checando contrato por contrato, para saber qual é autorizado, qual não é. Então, não existe número. 6 bilhões de reais, 6,3 bilhões de reais é o total de descontos que os aposentados sofreram no Brasil inteiro, incluindo aí os descontos legais, os descontos autorizados. Está tudo incluído. Os 90 bilhões é o total de dinheiro que foi emprestado para aposentado no Brasil inteiro. E a gente sabe que a grande, esmagadora maioria, até porque são 23 milhões de aposentados, a maioria realmente pediu um empréstimo. E aí tem lá 35 mil reclamações, segundo a Daniela Lima, e virou essa confusão toda. Por quê? Porque ela simplesmente joga 2 números no ar. Né? Eu gosto da Daniela Lima, não tenho nada contra, acho que ela é uma profissional séria, só que às vezes faz bobagem. Joga 2 números no ar e esses 2 números se transformam numa avenida de pista dupla para o bolsonarismo mentir para cima e para baixo, indo e voltando. Verdade. É isso que aconteceu. Pode até não ter sido intencional, mas é isso que aconteceu. Quando ela fala 90 bilhões, pronto, 90 bilhões é a fraude. Não, não é. Nunca nem passou nem perto disso. E aí... 90 bilhões é dinheiro para um cacete, com todo respeito, cara. Pô, você assim, tem que duvidar dessa cifra, né, Ricardo? 90 bilhões é um dinheiro para cacete. Porque é o seguinte, o jornalista tem que ter responsabilidade. Poxa. Quando você fala um número para ele, qualquer que seja o número, esse número pode parecer que é grande, mas ele é grande. É isso que a gente tem que saber. Qual é o contexto? Né? 35 mil pessoas reclamaram. A primeira pergunta que o jornalista tem que fazer é: isso é muito ou é pouco? Dado o contexto. Por que eu falo isso para você agora? Porque se a Daniela Lima tivesse feito essa pergunta que eu estou fazendo agora, ela tinha descoberto que em 2021, 2 anos antes, foram 110 mil reclamações. Foi o triplo das reclamações de 2023, em pleno governo Bolsonaro. O Bolsonaro deu entrevista falando: é verdade, tem fraude, a gente sempre que tem muito. O próprio Bolsonaro disse isso, tem entrevista dele aí, você procurar, você vai encontrar. Em 2022, último ano do governo Bolsonaro, foram 57 mil reclamações. Caiu em relação a 2021? Caiu. Mas ainda assim, é muito mais reclamações do que 2023, esse número da Daniela Lima. Então, assim, em 2 anos, o número de pessoas que se diz vítima de uma fraude despencou para 1/3 no primeiro ano do governo Lula. 1/3. E esse número não está na boca da Daniela Lima. Porque ela não teve a responsabilidade jornalística de perguntar: 35 mil é muito ou é pouco? Porque se ela tivesse perguntado, tinha levantado esse dado, ela tinha falado: é pouco. Por quê? Porque antes era 110 mil. E agora é 35. Então faltou responsabilidade na apuração, na divulgação, nessa pressa de dar a notícia primeiro, de sair correndo, de publicar no blog, de falar na televisão. Furei todo mundo. Nessa pressa, ela criou um enorme problema nacional. Por quê? Porque ela deu alimento, deu ração para uma matilha de mentirosos. E esses mentirosos estão agora vitaminados, espalhando mentira pelas redes sociais. E aí é como eu costumo sempre falar aqui, é o papel da mídia hegemônica como linha auxiliar da extrema-direita. Né? Conscientemente ou não, se prestam esse serviço. Pode ser no afã
do furo de reportagem? Pode ter sido calculado, não se descarta, mas é inegável que os rombos que ficam disso, eles são quase que incontroláveis e irreparáveis depois, né? Agora, a força hercúlea que o governo tem que estar fazendo para tentar consertar algo que não há de ser consertado, não haveria de ser consertado, né? Não fosse a forma de abordagem. Em que pese, e aí fica a minha crítica, Ricardo, que, poxa, se o governo já tinha autorizado a investigação, a, a manchete estava na mão do governo, né? Não podia sair pelo Metrópolis, tinha que vir por fontes oficiais, né? Ó, perdemos o contato com o Ricardo ali, tá com alguma conexão. Opa, só perdemos a imagem, Ricardo. Peraí, que eu já estou voltando. Numa parada ali do sinal. Enquanto isso, a gente segue aqui pedindo para você compartilhar o conteúdo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal. E, gente, quer que pode mandar um pacotinho de 5 membros e a gente já fechar a meta de membros. E de pingo em pingo a gente chega lá. O programa vai até às 6 da tarde, nós temos R$433. Hoje pela manhã saiu um box do Legiane Miran por 400, veio mais um apoio de 200. É claro que tem que caber no seu orçamento, mas se você puder ajudar com valores mais robustos, nós devolvemos esse valor em itens aqui do Diário do Centro do Mundo. Com R$150 você tem livros, com 400 você tem box, né, seja do Lejane, seja do Bruno Paes Manso, e com R$50 descontos na loja, com R$100 itens da loja, tá? Deixa eu retomar aqui o explicador-geral da República, o meu amigo Ricardo Mello. E aí, Ricardo, o que acontece? Estava nas mãos do governo, né? O Metrópolis não poderia ter sido a fonte primária da noticiabilidade de algo que o governo já tinha ciência. Eu acho isso um problema muito mais grave do que o problema de comunicação que se denota normalmente do governo, que é a forma como comunica nas redes sociais. Parece que só isso é comunicação, né? Comunicação também é uma estratégia de como você vai fazer a notícia chegar às pessoas. E ela chegou torta porque o governo comeu bola nessa aí, Ricardo. É aquela bola que vem oval, né, prensada. Você vai chutar, não tem como, ela vai para outra direção. O governo descobriu isso muito antes da revelação dessa história. Inclusive, a reportagem do Metrópolis é baseada justamente no relatório da CGU. Ou seja, no relatório que um órgão do Palácio do Planalto tinha na mão. E o governo não soube comunicar isso, continua apanhando. E agora é assim, você arma, você faz a... Vamos usar uma metáfora aqui. Você faz o coito, você engravida, você desenvolve toda a gestação, tudo isso aconteceu no governo Bolsonaro. A criança só nasceu no governo Lula. E o governo Lula está sendo acusado de ser o pai da criança. Mas quem fez lá atrás não foi ele. Ao contrário, né? Agora a gente descobriu. A gente descobriu que estavam roubando agora. E quem descobriu é que está sendo acusado de ter roubado. Mas isso não é a primeira vez, assim. A gente está acostumado a ver isso acontecer. Então, isso, mais uma vez, deveria ter motivado o governo a ter uma estratégia cautelosa de lidar com isso, de apresentar essa informação rapidamente, de não proteger ninguém, de não temer o desgaste, porque o desgaste veio justamente por causa do temor do desgaste. Ah, vamos segurar... Não sei, obviamente estou aqui elocubrando em cima disso, né? Vamos segurar o desgaste, vamos estudar para ver como comunicar isso aí. Nesse tempo de vamos estudar, já era, dançou. E agora a gente fica aqui tentando correr atrás do rabo, né, tentando enxugar gelo, para explicar a verdade para as pessoas. Por quê? Porque eles estão explorando, eles cometeram o crime e agora eles estão acusando o outro governo de ter cometido. Como é que o cara faz um vídeo dizendo assim, a esquerda derrubou a lei? Sendo que todos os bolsonaristas votaram a favor. Todos. Né? E beleza, tem lá 70 milhões de visualizações. E aí, como é que desmente isso? Como é que desmente um canalinha mentiroso desse?